Bom, a gente vai agora para o Rio de Janeiro, porque o Guilherme Faria tem informações para a gente de uma proposta que surgiu no Conselho Nacional de Justiça depois de dois casos que a gente tratou aqui no Entre Nós na semana passada. Presos por engano, pessoas que tiveram o nome inserido no sistema da justiça simplesmente porque homônimos cometeram crimes. E agora a gente tem essa nova possibilidade aí de mudanças que o CNJ está discutindo e o Guilherme traz para a gente outros dados sobre prisões por engano no Brasil. Seja bem-vindo, Guilherme. Boa tarde para você. Oi, Frumento. Boa tarde para você também, para Boa Adriana, para todo tarde. mundo que nos acompanha. Sobre dados, inclusive, quase 2.000 prisões que podem ter acontecido por falhas nas investigações e por erros de dados são analisados por uma organização que presta auxílio a famílias de detentos que contestam essas condenações, como as que a gente trouxe na semana passada aqui na Band News FM também. De acordo com o levantamento que é feito pela Innocence Project Brasil, uma associação sem fins lucrativos, cerca de 7.605 denúncias de casos como esse foram feitas pela organização desde 2016. Na semana passada, como eu disse, a gente trouxe esses dois casos para a gente relembrar rapidamente também para quem nos acompanha. O merendeiro Alex Santos do Rosário, que também foi preso no dia 16 ao ser confundido com Alex Rosário dos Santos, suspeito de um assalto em Salvador, na Bahia. A vítima estava em um aniversário no Rio de Janeiro na data do crime e foi isso, inclusive, uma foto que permitiu que ele comprovasse a inocência dele, depois de 3 dias preso, quando a Justiça da Bahia reconheceu o erro no registro do nome dele. No mesmo dia, Débora Cristina da Silva Damasceno foi até a delegacia de Petrópolis para registrar uma ocorrência contra o marido por agressão e pedir uma medida protetiva. Ela terminou presa por conta de um mandado de prisão emitido pela Justiça de Minas Gerais em nome dela, mesmo sem nunca ter ido ao Estado, novamente por uma questão de uma mulher com nome parecido em Minas Gerais, que tinha sido condenada por tráfico, a Débora Cristina Damasceno. Ela só foi solta depois que a Justiça também confirmou esse erro. E aí, Frumento, você disse sobre essa proposta do CNJ, depois dessas prisões por engano aqui no Rio de Janeiro, o Conselho Nacional de Justiça avalia o uso de dados biométricos para confirmar a identidade de procurados já durante o cumprimento dos mandados de prisão. A proposta é integrar a biometria coletada pelo Tribunal Superior Eleitoral ao Banco Nacional de Mandados de Prisão, um sistema que reúne as ordens de prisão do país e é consultado pelas polícias de todo o Brasil. Um detalhe é que esse sistema já tem quase 130 milhões de brasileiros cadastrados na Justiça Eleitoral. Atualmente, a biometria dos presos pode ser confirmada nas audiências de custódia, que acontecem horas ou dias depois da prisão, mas essa prática não é também adotada em todos os estados. Nos dois casos que a gente trouxe por aqui, como a gente já explicou também, os dados das pessoas presas por engano foram trazidos nesses documentos, incluindo o CPF, nome dos pais e até a data de nascimento. Então, esse uso da biometria proposto pelo CNJ seria uma forma de evitar que esses erros voltassem a ser cometidos, pessoal. Tá certo, Guilherme. Obrigada pelas suas informações, viu? Até porque, gente, foram erros grosseiros demais, né? Não eram nem nomes exatamente iguais, não eram homônimos de fato, eram nomes parecidos. E aí você fica pensando, como é que a justiça condena uma pessoa e manda procurar outra, e manda prender outra, sem conferir documentação, o RG, o CPF, a filiação, a data de nascimento. Então, assim, digitar corretamente e conferir se a pessoa condenada confere com a pessoa que está sendo expedido o mandado de prisão. Então, assim, eu acho que a ideia do Conselho Nacional de Justiça é a gente fica pensando por que não foi feito antes, né? Se a gente tem um banco de dados tão robusto, com 130 milhões já de brasileiros cadastrados, com a biometria, por que não foi pensado isso antes de fazer essa integração? E isso pode servir para fazer uma integração em várias outras áreas. Claro que a segurança é emergencial, é o que a gente está sofrendo mais nesse momento em relação a essa crise de segurança no país inteiro, de medo que as pessoas estão vivendo, de foragidos e de gente que está solta e deveria estar presa. Agora, essa interação com a biometria e os dados cadastrados pode valer para várias áreas do governo, da administração pública e facilitar muitas coisas. Então, por que não foi feito antes, não foi pensado antes? Mas, ok, é uma boa iniciativa para tentar resolver o problema. Agora, a boa iniciativa não esconde as falhas grosseiras que aconteceram no caso desses dois e que acontece no caso de muitos brasileiros inocentes presos, como a gente acabou de trazer as informações. Então, esses erros grosseiros, eles têm que ser apurados. Não basta dizer, olha, estamos fazendo aqui, estamos resolvendo. A biometria vai ser usada. Vamos resolver, mas vamos punir
quem cometeu erros tão grosseiros e deixou inocentes presos com um trauma, com uma vergonha, com uma humilhação que não se apaga, né? Não pega uma borrachinha lá e apaga a humilhação que a pessoa sofreu, a condição que a pessoa viveu. Então, isso também não pode servir só de uma maneira de esquecer o que passou. Tem que ser apurado com muito rigor e punir quem errou tão grosseiramente, colocando inocentes nessas condições na cadeia e os criminosos aí, livres, né?